Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Eu vou ler a página inicial para a gente fazer a prece e iniciar a nossa conversa, tá bom? Eu vou ler do livro Espírito da Verdade, o capítulo 33, Página do Caminho. Não aguardes o amigo perfeito para as obras do bem. Esperavas ansiosamente a criatura irmã na soleira do lar, e o matrimônio trouxe alguém a reclamar-te o sacrifício e ternura. Contavas com teu filho, mas teu filho alcançou a mocidade sem ouvir-te as esperanças. Sustentava-te no companheiro de ideal, e de um momento para o outro recolheste mistura vinagrosa na ânfora da amizade, que vos sorvirás água pura. Mantinhas a fé no orientador que te merecia veneração, e um dia até ele desapareceu de teus olhos, arrebatado por terríveis enganos. Contudo, embora a dor de perder, continua no trabalho edificante que vieste realizar. Ninguém reprova o doente porque sofra mal-humorado. Ninguém censura a árvore que deixou de produzir porque o lenhador lhe haja decepado os braços frondejantes. Quase sempre, aqueles que tomamos por afetos mais doces, crendo abraçá-los por sustentáculos de luta, simbolizam tarefas que solicitam renúncia e apostulados a exigirem amor. Não importa o gelo da indiferença, nem o bramido da incompreensão, se buscamos servir. O coração mais belo que pulsou entre os homens respirava na multidão e seguia só. Possuía legiões de espíritos angélicos e aproveitou o concurso de amigos frágeis que o abandonaram na hora extrema. Ajudava a todos e chorou sem ninguém. Mas ao carregar a cruz no monte áspero, ensinou-nos que as asas da imortalidade podem ser extraídas do fardo de aflição, e que no território moral do bem, alma alguma caminha solitária, porque vive tranquila na presença de Deus. Que a gente possa, então, meus irmãos, unir os nossos pensamentos para que possamos elevá-lo a Deus, agradecendo por tudo que recebemos a cada instante da nossa caminhada. Agradecendo pela paz em nosso coração, agradecendo pela oportunidade bendita do trabalho, agradecendo, enfim, tudo que nos oferece a cada instante da nossa caminhada. Nós te pedimos, Mestre querido, que o teu amor bendito possa alcançar os corações que sofrem, Senhor, onde quer que estejam, que possam receber do seu amor, da sua paz, possam receber o equilíbrio, que todos os lares sejam visitados, levando, Senhor, a harmonia, em especial aqueles que se encontram em discórdia, em desavença, que não falte, Senhor, um mensageiro seu a socorrer cada criatura. Nós pedimos a Ti que nos permita, Senhor, iniciar esse trabalho em nome da instituição espírita Casa de Maria, casa de luz, casa de paz, casa de trabalho, Senhor. Que o nosso trabalho nesse momento, esse pequenino trabalho, seja abençoado por Ti, que possamos nós merecer a companhia dos bons espíritos para que possamos estudar na mais perfeita harmonia. Muito obrigada por tudo sempre, que possamos então iniciar o nosso trabalho desta tarde, muito agradecidos, Senhor. Graças a Deus. Bom, meus amigos, eu gostaria de primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Da Casa de Maria, ter me oferecido esta oportunidade de contato com vocês, embora desta forma diferente, né? De forma virtual. Mas não importa, nós estamos juntos de sentimentos e de coração. Bom, quando o Fred me fez o convite, né, para eu vir aqui
fazer um estudo junto com vocês, eu fiquei muito feliz, me sinto muito agradecida e tão logo falei para ele que eu gostaria de falar de família, né? E por que que eu escolhi isso? Primeiro, que eu sou muito de família, eu gosto muito de trabalhar com família, eu gosto muito de me esforçar para viver em família, né? E nesse momento de pandemia, a gente está vendo muita dificuldade nas famílias. Por quê? Né? Tava todo mundo desacostumado, esses dias eu vi até uma palestra do Divaldo falando isso, desacostumado de viver junto como a gente está agora no isolamento, né? Saía todo mundo para trabalhar, a criança para estudar, quando chegava em casa já estava praticamente na hora de dormir, então não tinha muito convívio. As pessoas, nós, né, desacostumamos de conviver desta forma, de estar muito juntos, né? E eu gostaria de convidar cada um de vocês para a gente ir estudando e analisando a família na parte espiritual, né? Porque a gente, por ser muito materialista ainda, a gente olha a família de um ângulo, vamos dizer assim, muito material, mas a gente não para pensar muitas vezes o que antecede a formação de uma família. Quais são as tramas, quais são os resgates, quais são as dificuldades daquela família que a gente acaba conseguindo contornar através da reencarnação. E eu gostaria muito de começar contando uma história, é um caso verdadeiro que foi contado através da psicofonia, nem foi psicografia, foi psicofonia mesmo, do Chico, que está no livro Instruções Psicofônicas, né? E esse livro foi publicado em 1955. O título dessa história que eu vou contar para vocês é Uma Despedida. É a história de um espírito que foi tratado lá no grupo Meimei, onde o Chico trabalhava, e quando ele estava prestes a retornar à carne, prestes a reencarnar novamente, ele contou toda a história dele, né? Ele teve um problema muito sério na vida dele, porque ele era muito ligado a uma mulher, e essa mulher, de certa forma, convenceu a ele de matar um homem. E isso fez com que ele ficasse muito perturbado, ele acabou ficando doente e não descobriam, o médico não descobriu qual era a doença dele. Ele desencarnou, mas desencarnou muito perturbado, porque antes dele desencarnar, ele já estava sofrendo uma obsessão por conta desse espírito que o ficou acompanhando. E ele ficou no plano espiritual numa situação muito difícil mesmo. Mas num dado momento, num pensamento dele em Deus, né, ele pensando se realmente existia Deus, e começou a pensar naquilo, ele deu chance dos espíritos o resgatarem, né? E ele começou, já não estava ainda muito bem, mas começou a conseguir a caminhar, né, por aqui. E um dado momento, ele conseguiu encontrar aquela que foi a esposa dele e que o induziu a assassinar esse homem que eu falei. E quando ele a viu sentada lá num banquinho na frente da casa dela, ele foi correndo ao encontro dela. Só que quando ela o viu, ela saiu correndo, ela estava com um bebezinho no colo, e ele foi atrás. Quando ele chegou dentro de casa, ele a viu se acoplando ao corpo novamente. Então ela estava dormindo e estava desprendida. Ele percebeu então que ela tinha se casado, que já tinha um bebezinho, e ele não se conformou com aquilo, porque ela era a pessoa, a mulher que ele amava muito. Ele tinha feito isso por causa dela. E começou então a perseguir essa família.
E através desta família, quando essa senhora procurou socorro com o Chico, lá no grupo Meimei, ele também começou a ser tratado. Então, ele contou toda essa história no último dia que ele foi na reunião mediúnica, que ele ia reencarnar. E o que aconteceu, né? O bebezinho que estava no colo da ex-esposa era o moço que ele tinha tirado a vida na encarnação anterior. E foi programado na espiritualidade também que ele também renasceria ali como filho daquela senhora, daquela moça que foi a esposa dele e que, de certa forma, o induziu a assassinar esse espírito. Então, a gente fica assim, raciocinando, é uma coisa que emociona muito a gente, porque a gente fica pensando o que tem por trás de cada mãe, de cada filho, de cada marido, de cada lar, e qual não é o esforço grandioso que a gente precisa fazer. Porque olha o trabalho que a espiritualidade tem para desfazer maus entendidos. Muito trabalho. Esse espírito ficou há cerca de 2 anos sendo cuidado, sendo tratado. É uma história que, assim, a minha cabeça não é perfeita. Então eu guardei a história em si. Mas quem puder ir lá, no capítulo 52 do livro Instruções Psicofônicas, vale a pena ler. É uma mensagem, é uma história que emociona, que a gente vê a grandeza de Deus, o quanto a justiça divina acontece sempre, né? E o quanto a providência divina trabalha, como que é uma bênção a gente está aqui reencarnado e o quanto que a gente precisa se esforçar para vencer cada dificuldade que surgir no caminho da gente. Mais para frente, eu vou ler uma história, uma página de Jesus no Lar, e vocês vão ver o que Jesus fala para a gente a respeito disso nesse livro que o Neio Lúcio que escreveu. Porque o que acontece? Nós achamos, numa grande maioria, né? A gente não vai generalizar, que quando tá tudo tranquilo pra gente, é o momento que a gente está progredindo bastante. Mas às vezes, nos momentos de dificuldades no lar, quando a gente consegue perdoar, quando a gente consegue calar, é um momento de grande evolução para nós, porque devido ao nosso orgulho ainda, é muito difícil a gente calar, é muito difícil a gente ser ofendido. E a gente sabe que através dessas tramas, né, desses resgates, dessas dívidas que a gente tem e que a gente vem para conseguir consertar, reencarnado aqui, pode acontecer muita coisa, né? A gente sabe de mãe que não consegue conviver direito com o filho, de filho que não consegue conviver direito com a mãe. Eu mesma conheço uma pessoa muito próxima que é jovem ainda, né? E ele fala: eu gosto muito do fulano, que é o filho mais velho, o outro eu não consigo gostar. Eu também sei de caso de pessoas próximas que a filha não quis nem mamar na mãe. E até hoje não tem uma boa ligação com a mãe. E é nesse momento que a gente tem que usar todo o nosso ensinamento da doutrina espírita, todo o esclarecimento que a gente já tem do Evangelho de Jesus, pois afinal ali no item 9 do capítulo 14, Santo Agostinho também fala sobre isso, sobre os laços de família, sobre a ingratidão dos filhos, né? Sobre muitas vezes os pais que não conseguem aceitar a dificuldade dos filhos, e assim a gente não consegue vencer. Quando a gente desencarna, que a gente chega lá no plano espiritual, a gente vê que a gente teve N oportunidades, que a gente teve espíritos amigos trabalhando por nós, nos auxiliando no plano espiritual, vibrando por nós, que assinaram lá, vamos dizer assim, a nossa reencarnação, e a gente não soube aproveitar aquela oportunidade.
E esse caso que eu falei é um caso, né? Mas quantos casos assim acontecem sem a gente saber? Como que é os bastidores no plano espiritual a respeito da reencarnação? A gente não para, né, para pensar. Às vezes a pessoa, quando engravida, que vem toda feliz contar, principalmente assim no nosso caso, quando já é avó, a gente nem para pensar que espírito será que está retornando ali. Qual seria a minha ligação com ele? E o bebê nasce e às vezes a gente não observa muito bem isso daí. A gente tem que aproveitar as oportunidades porque vem gravado na nossa consciência. Se a gente parar para pensar, a gente vai saber como se conduzir em cada situação dessa de dificuldade que surgir na nossa família, no nosso lar, né? Tem também um outro caso nesse sentido que está no livro Vozes do Grande Além, que era um jovem e também psicofonia do Chico, e ele mesmo fala que ele era desajuizado, era muito voltado para as coisas do mundo, que ele era leviano, e ele conheceu uma moça muito rica, e ele percebeu que o pai da moça já era muito velhinho, que ela era órfã por parte de mãe, e como ele já não tinha assim, muito juízo, ele mesmo conta, ele logo pensou, eu vou me casar com ela, e quando o pai dela falecer, eu vou pegar tudo dela. E assim ele fez. Não muito tempo ele tinha de casado, desencarnou o pai da moça e ele, com uma procuração, pegou tudo que ele podia dela e foi para um país da Europa lá, foi lá para a Europa e ficou lá. Só que com a vida desregrada, de vícios, né, de prazeres, o que aconteceu com ele? Ele acabou ficando tuberculoso naquela época, né, no início dos primeiros anos do século XX. E quando ele ficou doente, ele sentiu vontade de voltar para tentar reencontrar a esposa. Só que quando ele chegou no Brasil novamente, fala lá no livro do Chico, que era no Rio de Janeiro, ele encontrou a esposa já desencarnada, porque ela ficou sem nada para ela sobreviver. Ela acabou indo para um prostíbulo e ficou doente, foi levada para uma casa de auxílio de pessoas de doenças infecciosas e acabou falecendo. Quando ele soube que ela tinha falecido, ele ficou pior do que ele já estava, com a tuberculose, e acabou desencarnando. E ficou muito mal também no plano espiritual, até que ele foi socorrido e levado para o grupo Meimei, onde o Chico trabalhava, que é o centro que eu citei no início desse primeiro caso. E ele também, quando estava prestes a retornar, ele contou a história dele e contou como ele retornaria. Ele viria irmãos gêmeos daquela que foi a esposa e que ele lesou, né? Ia ser um parto duplo, ia nascer um casalzinho de gêmeos, e a moça, aí, que foi a esposa, que seria a irmã dele, ela ia na meninice ainda ter uma doença grave, ia ficar acamada, e ele ia abrir mão, pelo menos estava planejado, porque a gente planeja muita coisa lá no plano espiritual, e depois chega aqui, a gente não faz às vezes nem a metade, né? Estava planejado dele abrir mão de tudo, dele não casar, porque ele tinha uma dívida moral e uma dívida material com ela, né? Ela não ia poder trabalhar, ele suprir de tudo, cuidar dela, para ele poder vencer essa dificuldade, desfazer tudo aquilo que o afligia tanto e que ele precisava resgatar. E ele já tinha no plano espiritual um espírito abnegado que aceitou, que não tinha nada com aquilo, mas aceitou vir como mãe deles para poder desfazer esse mal entendido. Então, são coisas assim
que emocionam muito a gente, né? Quando a gente para ler, para estudar, para pensar em como que acontece para a gente poder estar junto, porque a família, ela não é a gente estar só junto, debaixo do mesmo teto, é unir o nosso coração com respeito, com caridade, com perdão, porque além de ser as pessoas que a gente mais precisa conviver, né? Porque a gente precisa resgatar com eles ali, é a maior dificuldade. E por que que é a maior dificuldade? Porque a gente está praticamente 24 horas do dia junto. Eu costumo brincar que depois que o meu marido aposentou, foi a prova de fogo, porque realmente foi 24 horas por dia junto. É quando a gente precisa ter um com o outro mais paciência, né? Lembrar naquele amor que um dia nos fez chegar ao casamento, lembrar o quanto que muitas vezes a gente teve um anseio de ser pai, de ser mãe. E se o filho te der problema, tenta fazer a sua parte, tenta perdoar, tenta erguer a mão, tenta ajudar. No livro dos Espíritos fala que é a pergunta, acho que 583, da nossa responsabilidade. Pergunta 583, da nossa responsabilidade, né? Que a paternidade é uma missão. A gente tem que se preocupar, tem que observar. A gente vê muitos filhos que são ingratos, como fala no Evangelho. Mas a gente vê muitos pais também que se desleixam da educação do filho. A gente tem que pensar que se a gente veio primeiro, a gente está mais velho, cabe a nós, com mais maturidade, ter condição de relevar certas coisas, de ensinar. Não é ser permissivo. Ser permissivo é uma coisa. Ser caridoso, né, é outra coisa bem diferente. Então a gente tem que pensar nisso, né? Tem o outro caso também do Segismundo, nos Missionários da Luz, né? Que eu acho que é o mais conhecido de todo mundo, porque o Missionários da Luz é um livro mais conhecido, mais lido, né, do que esses outros mais antigos. Que olha que dificuldade que foi para a espiritualidade para conseguir fazer com que o moço, que ia ser o pai dele, que tinha sido morto por ele também, porque ele tinha um relacionamento com a esposa dele. Olha só a luta que foi, aquele desprendimento todo durante o sono do corpo físico, trazia o Segismundo, conversava, explicava, porque antes, quando ele se reencontrava com ele, o que acontecia? Ele tinha um pesadelo, porque eles tinham tido um mal entendido grande lá atrás. E foi todo um trabalho da espiritualidade que fez com que eles se aceitassem e retornassem a conviver juntos para desfazer aquilo. Eu, às vezes, fico pensando, se não acontecesse a reencarnação, se não tivesse a reencarnação, como que a gente ia desfazer essas dificuldades? Talvez problemas que fossem precisos séculos para resolver, se a gente fizer o dever de casa direitinho, numa encarnação a gente resolve. Então, é justiça, é bênção, né? O lar é um local de renovação, de resolução rápida das dificuldades. A gente recebe todas as condições, é tudo planejadinho na espiritualidade. Vem gravado na nossa consciência. Então a gente só não aproveita esse reencontro se não quiser. E é bom também a gente frisar que espírita ou não vai acontecer isso, né? Às vezes a gente fala assim: "Ah, eu não acredito que eu vou reencarnar, porque eu não acredito em reencarnação". Mas acreditando ou não, a gente vai reencarnar sim. Então a gente sendo espírita ou não, a gente vai passar por isso. Vai ter essas programações reencarnatórias, né?
a família, já falei, não é viver só junto, né? A gente tem que trabalhar o sentimento, o perdão. E eu quero ler uma mensagem que está no Jesus no Lar, que eu falei que mais para frente eu ia ler, Escola das Almas, que chama. Esse livro são os ensinamentos de Jesus naquela época que ele passou por aqui, só com os apóstolos, com os mais íntimos que o acompanhavam, né? Então, ele fala aqui que estava todo mundo congregado lá e tão logo Jesus terminou de fazer os comentários dele, a sogra de Pedro, muito inquieta, perguntou para ele: Senhor, afinal de contas, o que vem ser a vida no lar? Jesus olhou para ela assim e ela continuou. Porque a gente começa tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa da paz, da compreensão. Entretanto, após surgem pedras e dissabores. Porque é assim, né? Como que começa a família? Quando a gente escolhe uma pessoa e começa a viver, quando a gente casa com aquela pessoa, ali é o início da pessoa, do casamento, da família. Aí a gente vai, novinha, né? Marido novo, cheio de sonhos, às vezes muito imaturos. A gente pensa que a gente não vai passar nenhuma dificuldade, que tudo vai ser uma maravilha, igual era quando a gente só namorava, porque não tinha grandes compromissos, não tinha casa para cuidar, não vinha o filho, não tinha nada. A gente acha que ia ser daquele jeito ali. E na realidade acaba sendo bem diferente. Então ela fez essa pergunta para Jesus. E Jesus, reparando, né, ele fala, reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, Jesus teve pressa em responder. E ele respondeu: o lar é a escola das almas, templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou para ela: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las às refeições? E ela respondeu: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Jesus perguntou para ela. De modo algum. Tornou a velha humilde, antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, ela falou. E o mestre então disse: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é cadinho santo ou forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. É aquilo que eu falei. Às vezes a gente acha muito ruim quando a gente tem uma dificuldade, quando a gente tem alguém do lar que não nos compreende, ou quando a gente tem que ter muita paciência, porque a esposa ou o marido é um pouco mais difícil. Mas isso tudo é crescimento, porque quando a gente vai transpondo essas dificuldades, a gente está crescendo espiritualmente, né? Isso que Jesus está explicando aqui. E ele fala: o coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. E Jesus pergunta para ela: nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva.
pela manhã emite perfume e à noite desaparece. Então ele vai dando um exemplo para nós o quanto a nossa passagem aqui na Terra é rápida. A gente às vezes acha que não, né? 60 e poucos, igual no meu caso. É muito tempo, gente, mas o que que a gente fez? Se a gente for analisar tudo que a gente fez, assim, uma análise, gente, que eu tô falando, mas sem a gente se culpar, né? Se a gente demorou muito para entender as coisas, se a gente fez alguma coisa que não era legal, vamos mudar de hoje para frente, né? Tem uma mensagem muito linda da Joana de Ângeles, que não tem muito a ver com o nosso assunto agora, não, mas eu vou fazer um parêntese, que chama Perdoa-te. Eu gosto muito dessa mensagem. Leiam também, quem ainda não leu, da Joana de Ângeles, Perdoa-te. Ela fala sobre isso, que a gente luta para aprender a perdoar o outro. Mas a gente também precisa lutar para aprender a se perdoar e recomeçar, né? Costumo brincar, não adianta ficar chorando o leite derramado. Derramou o leite? Vamos lá limpar o fogãozinho e vamos continuar a vida. Não adianta a gente, eu fiz isso de errado ontem, eu fiz aquilo outro, a gente carregar uma culpa com aquilo. A gente tem que procurar tentar consertar, né? Jesus falou, reconcilie-te com o teu adversário enquanto está a caminho. Então, se a gente sente que tem alguma dificuldade, vamos trabalhá-la agora, né? Não importa que ontem eu não consegui, vamos devagar, vale a pena o esforço. O que a gente não pode é parar, né? Então vamos continuar com a mensagem de Jesus. Ele fala: o lar é um curso ligeiro para a fraternidade, que desfrutaremos na vida eterna, sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo de lição. Eu acho muito legal quando ele fala que o lar é um curso de fraternidade. Porque o lar, já nos dizem os espíritos, é a primeira escola, né? Muitas vezes a gente reclama da sociedade, a gente reclama como está o mundo lá fora. Mas será que a gente está fazendo a nossa parte com os nossos filhos? Para eles serem menos orgulhosos, menos egoístas, para eles respeitarem melhor as pessoas. Será que a gente está fazendo a nossa parte? A sociedade é reflexo do que a gente vive em família, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, esse curso ligeiro para a fraternidade. Aí a sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. E o Cristo olhou bem para ela e disse: Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feriram a boca do comensal, descuidado e confiante. E Jesus falou: ocorre o mesmo com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual, conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição do adubo entre os detritos da natureza. Então a gente vai vendo aí que se a gente também não passar pelo fogo da purificação, a gente vai entrar e sair da vida do mesmo modo que a gente entrou. E às vezes não valorizando a oportunidade da reencarnação, não valorizando a oportunidade da família. Quantas pessoas reencarnam e não conseguem de jeito nenhum construir uma família, né? Porque às vezes lá atrás deixou de lado a oportunidade que teve.
Aí é mais difícil, porque ela vai ter o que resgatar, mas as pessoas que ela precisa resgatar as dificuldades não estão ali junto dela. Às vezes é um vizinho, é um parente distante, né? E a gente tem que ter muito cuidado também, a gente que já está mais velho, com aqueles que vão chegando. Porque chega o genro, chega a nora, que a gente saiba recebê-los com carinho, porque a gente não sabe quem são, quais são as nossas dívidas com eles ou deles com a gente. A Joana de Ângeles fala em um livro das leis morais, né, pelo Divaldo, ela fala dos nossos deveres com os nossos filhos, para encerrar, que já está chegando no final. Ela fala que o filho é patrimônio superior que a divindade concede por empréstimo. Eles não são nossos, mas a gente tem uma grande responsabilidade com eles. E ele fala também que os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na consciência. E mais para baixo, que eu achei muito bonito, é o capítulo 16, Deveres dos Pais, fala, plasma na personalidade, em delineamento do filhinho, os hábitos salutares. Diante dele, frágil de aparência, tenha em mente que se trata de um espírito comprometido com a retaguarda. A gente olha muito para os nossos filhos pequenininhos e é muito bonitinho mesmo, né? Eu já passei por essa fase, agora estou passando com os netos. É uma coisa que encanta e tem que ser assim para a gente se compadecer, para a gente ter amor e cuidar, porque a gente não sabe quem que a gente está recebendo, né? E a gente olha só a aparência, esquece que eles são espíritos. Então Joana de Ângeles fala, olha para ele como um espírito, não só como um filhinho, né? Tem que prestar atenção disso. Ele fala que nem excesso de severidade e nem liberdade demais. E ele fala que uma frase que mexeu muito comigo, desde a época que eu li, há muitos anos atrás, esse livro, que fala-lhe de Deus sem cessar, ilumina-lhe a consciência com a flama da fé rutilante, que lhe deve elucidar no íntimo como farol de bênçãos para todas as circunstâncias. E ele termina falando, os pais assumem desde antes do berço, com aqueles que receberão na condição de filhos, compromissos e deveres que devem ser exercidos, desde que serão também, por sua vez, meios de redenção pessoal perante a consciência individual e a cósmica que rege os fenômenos da vida nos quais todos estamos mergulhados. Então, para nós espíritas, é claro, né, que a nossa vida não começa lá no nosso bercinho e não termina também lá no túmulo. Então a gente já tem que pensar melhor qual é a nossa responsabilidade, como devemos aproveitar isso tudo, como devemos fazer do nosso lar, como deve ser o nosso lar, né? Viver com amor, com carinho, com respeito, é isso que vai valer a pena para nós, né? Eu li essa página no começo, que é a página do caminho, mesmo já pensando em falar no finalzinho desse pedaço aqui, né? Falando de como Jesus viveu o gelo da indiferença, da incompreensão, né? Ele fala, quase sempre aqueles que tomamos por afetos mais doces, crendo abraçá-los por sustentáculos de luta, simbolizam tarefas que solicitam renúncia e apostulados a exigirem amor. Não importa o gelo da indiferença, nem o bramido da incompreensão, se buscamos servir. Aí ele fala de Jesus, olha que bonito, gente. O coração mais belo que pulsou entre os homens, respirava na multidão e seguia só. Possuía legiões de espíritos angélicos e aproveitou o concurso de amigos frágeis que o abandonaram na hora extrema.
ajudava a todos e chorou sem ninguém. Mas ao carregar a cruz no Monte Áspero, ensinou-nos que as asas da imortalidade podem ser extraídas do fardo de aflição e que no território moral do bem, alma alguma caminha solitária, porque vive tranquila na presença de Deus. Então, Jesus veio até nós, deixou esse exemplo maravilhoso de amor que cabe nos seguir, né? Que a gente possa pedir sempre a Jesus que nos fortaleça, aos nossos protetores espirituais, manter no lar a oração, o culto do Evangelho no lar, mas estendendo esse culto do Evangelho no lar com as nossas ações no dia a dia. Porque o culto, na realidade, vai ser aquilo que a gente vivenciar de carinho, de amor, fluidicamente, isso vai ser a proteção do nosso lar. Isso que vai permitir com que o nosso lar seja envolvido por bons espíritos, nos dando a condição de viver bem, tá bom? Que Jesus nos abençoe, tá? Eu vou já fazer a prece final. Desde já eu agradeço muito a companhia de vocês, a paciência de terem ficado aqui junto comigo, que a gente possa guardar esses ensinamentos do Cristo, esses ensinamentos dos Espíritos esclarecidos, para que a gente possa vivenciá-lo, que a gente possa meditar sobre isso e trazer verdadeiramente para o nosso coração esse sentimento de amor com aqueles que convivem conosco. Porque muitas vezes a gente vive de uma forma lá fora e vive de outra no lar. E na realidade não pode ser assim. Tá bom? Vamos então fazer a prece final? Nós agradecemos, Jesus, por tudo que recebemos de Ti. Agradecemos o trabalho da tarde. Pedimos a Ti que cada um de nós seja fortalecido com o Seu amor, que os nossos lares sejam abençoados, que sejamos cada um de nós fortalecidos para que possamos vivenciar, Senhor, verdadeiramente o Teu Evangelho. Agradecemos ao Centro Espírita, à Instituição Espírita Casa de Maria, que nos deu a oportunidade deste trabalho, os trabalhadores espirituais dessa casa. Nós agradecemos muito e te pedimos, Senhor, que nos permita encerrar este trabalho bendito em seu nome, em nome dos espíritos amigos, mas sobretudo em nome de Deus. Muito obrigada. Gente, um abraço para vocês, tá? Fiquem com Jesus. Obrigada pela paciência.